Aleluia. Aleluia. Oh Deus. Espírito Santo de Deus. Age em nosso favor, Jesus. Faz a tua vontade, Senhor. Pai, clamamos diante do seu altar. Que a tua palavra, Senhor, despedace todos os grilhões, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Traga libertação, Pai. Põe em liberdade aquele que está cativo, o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus nós clamamos, Pai. Com a tua presença manifesta nesse lugar. Mude histórias, Pai. Aleluia, muda. Te agradeço, Pai, pelos milagres que estão sendo gerados aqui nesse lugar. Te agradeço pela cura do Pietro. Te agradeço, Senhor, pelas curas físicas. Te agradeço pelas curas emocionais. Te agradeço por todos os caroços e cânceres que estão secando agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Te agradeço por toda a depressão que está saindo embora agora. Em nome de Jesus. Síndrome de pânico, ansiedade, desejos suicidas, pensamento de morte. Te agradeço pela libertação nessa noite, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença manifesta nesse lugar. Que honra, Pai. Que amor é esse, meu Pai? Que honra, Senhor. Que presença é Poder estar e desfrutar da tua presença, de ambientes consagrados ao Senhor. Oh, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai, pela tua graça, pelo teu favor imerecido, mesmo sem merecer, Pai. O Senhor nos amou, o Senhor me amou, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Oh, meu Deus. Aleluia. Agradeça a Deus pelos milagres que Ele liberou sobre a sua vida nessa noite. Eu sinto muito forte no meu espírito que histórias estão sendo reescritas hoje, em nome de Jesus. Eu creio. A resposta que você veio buscar aqui hoje, o Espírito Santo está pronto para responder o seu clamor nessa noite. Eu creio, Pai. Não somente esteja sensível à voz do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. É Ele quem testifica, é Ele quem dá fé. Ele, somente Ele. Aleluia. Meu Deus. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 18, começa assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Incalculando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como a de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas próprias concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames,
porque até mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou em uma disposição mental reprovável para praticarem as coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldades, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Meu Deus! Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Pode se sentar aí no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Eu sei que pode parecer um contraste muito grande, né? Um culto tão espiritual, com uma mensagem que aparentemente tão dura, né? Um texto tão, sabe, ali na guia, intencional, né, Tati? Mas o mais gostoso, sabe, de ver, estudar essa carta à igreja que estava nascendo em Roma, é que nós entendemos que a consequência de uma vida com Deus é um grande avivamento, amém? O que nós já estamos experimentando no meio da nossa igreja, desde a virada do ano, culto após culto, parece que o céu vai descendo mais perto da ripa, sim ou não? Quantos estão contemplando isso também? Aleluia! Só abrindo um parênteses aqui, queria fazer um apelo ao seu coração. Vamos fazer isso se tornar viral, irmão. O mundo precisa do que Deus está derramando sobre a IPA, da paz que excede todo entendimento, desse mover espiritual, esses céus abertos, os milagres, as curas, tantos testemunhos que estão sendo gerados aqui, irmão. O mundo lá fora está clamando por Deus. A necessidade da presença manifesta de Deus é cada vez mais palpável e real lá fora. Convide alguém para vir no próximo culto. Comente o que Deus está conduzindo a tua igreja. Não impeça a obra do Espírito Santo de alcançar outras vidas. Contagie quem está perto de você, irmão. Mostra a Deus na sua vida lá. Fechado parênteses, voltando para a pregação. Pode parecer um paradoxo, um ambiente espiritual aberto e a gente vir com uma mensagem que aparenta ser dura. Mas na verdade nós estamos caminhando sobre os trilhos que fundamentam um verdadeiro e genuíno avivamento pleno e consolidado no futuro. Nós estamos aprendendo, estudando essa carta aqui, que a maturidade espiritual, ela vem a partir de fundamentos, irmão, não vem de movimentos. Está claro ou não? Movimentos espirituais, quando chega a fase do encontro com Deus, nossa, parece que o nível espiritual da igreja vai lá no forro, lá em cima lá, né? Você não pode dar um atim que já vira um rá, tá. É assim ou não é, irmão? Parece um ambiente cheio de gás, e risca um fósforo, pá, incendeia. Mas aí passa uma semana do encontro com Deus, está lá no chão, céus, vida, azar. Espírito de Harvey. Esses movimentos espirituais, com picos de entrega, sabe, de busca, de jejum e oração. Eu me lembro que nesse encontro nós começamos a colher muitos testemunhos de pessoas que estenderam os limites do jejum, né?
faziam jejum ali de 12 horas, 24 horas, aí estenderam, foram para 3 dias consecutivos de jejum. Eu fiquei muito feliz com esse desafio que a equipe recebeu, né? Só que agora vocês me complicaram, agora eu vou ter que estender o meu também mais para frente. E ouvimos muitos testemunhos disso. Só que nós não podemos, irmãos, fundamentar a nossa fé a partir de movimentos espirituais, de ambientes espirituais. Precisamos de um culto, precisamos de um ministro, precisamos de uma igreja, precisamos da luz baixa, precisamos da fumaça, precisamos de músicas melancólicas, precisamos de músicas que tocam a emoção. Nós precisamos, na verdade, do principal fundamento, que é entender o porquê nós precisamos do amor de Deus sobre todas as coisas, irmão. Nós não precisamos de um movimento, nós precisamos de entender o amor de Deus. Não precisamos de uma música, nós precisamos do amor de Deus. Nós não precisamos de um ambiente, nós precisamos da graça de Deus, irmão, imerecido, favor imerecido. Só que nós só vamos ter consciência do valor da graça de Cristo por mim e por você, a hora que nós entendemos de fato o porquê nós precisamos da graça. Nós só entendemos o porquê precisamos da graça a partir do momento em que nós entendemos onde nós estávamos enfadados a ir parar. E a mensagem, o título da mensagem de hoje aponta para esse lugar. É a ira de Deus, irmão, que revela a graça. Então, o verdadeiro estopim para um avivamento contínuo é ter a clareza de que a ira de Deus está posta, e que se não for o sangue de Jesus Cristo, irmão, a ira de Deus vai ser sentenciada na nossa vida. Estão comigo aqui ainda ou não? Ou já baixou a pressão já? Climão, né? Cri, 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 cri. O evangelho genuíno de Jesus Cristo não começou com o amor, começa com a verdade, irmão. E a verdade revelada é que a ira de Deus nos aponta para um lugar. E uma das maiores distorções que nós vivemos nos dias atuais não é você tirar a graça do centro do evangelho, mas uma das reais distorções do evangelho na nossa geração é diminuir o impacto que o pecado tem na nossa vida, irmão. É tentar relativizar a consequência do pecado como algo, não, é normal isso aí, hoje em dia é assim mesmo. É esvaziar a gravidade do pecado, irmão, onde o pecado ele é tratado como leve, sabe, como um flerte, como algo que parece que está ali do lado. A cruz de Cristo se torna só um adereço, só um detalhe, irmão. Tudo pode, tudo é bonito, tudo está na moda. Se falar um pouco mais grosso, sai da igreja, vai para outra igreja que vai receber lá você é o lindo de Deus, lindo, você é o centro do coração de Deus. Irmão, se você quiser evangelho raso, desculpa, mas a IPA não é o seu lugar. Agora, se você quiser o evangelho de verdade, se você quiser encontrar com Jesus Cristo, você está no lugar certo. Se tem uma coisa que aqui na IPA, nenhum dos pastores dessa igreja não aprendemos, e por não aprender nós não vamos ensinar, é a diminuição do peso do pecado. Nós não toleramos flerte com pecados. E desculpa falar a verdade aqui, mas se você está sempre no limite, tentando descobrir até onde você pode ir, tão distante de Deus, desculpa, irmão, você já está do outro lado. Será que é pecado, pastor, fazer isso? Será que é pecado fazer tatuagem? Será que é pecado beber? Parece que nós estamos sempre buscando a extremidade, até onde eu posso ir longe de Deus, que eu não vou entrar em pecado. Mas eu estou querendo ir longe, o quão mais longe eu consigo ir. Sendo que o verdadeiro sentido pastor, o que será que eu preciso largar para poder me aproximar?
Será que eu preciso fazer jejum? Será que jejum de 3 dias? Como que eu busco o Espírito Santo? Como que eu seja ativo nos dons? Pastor, como que é o fruto do Espírito? Domínio próprio, longanimidade, amor, fé, mansidão. Pastor, me ensina como chegar mais perto de Jesus Cristo. O que eu preciso é editar em mim, permitir que o Espírito Santo modifique em mim, para que eu me aproxime da graça de Deus. O que eu preciso deixar no altar de Jesus Cristo, para que a minha vida esteja alinhada com a vontade dEle? Essa tem que ser a nossa dúvida, esse tem que ser o nosso combustível, a nossa paixão, e não ficar buscando os limites, de quão mais longe você pode ir, irmão. As luzes são bonitas, a igreja fica bonita, né? Essa estratégia, tudo é intencional. A parede aqui do fundo preta, mas a igreja não é preta não, a igreja é cinza. Aqui é só assim por conta da atenção do povo ficar virado para frente. É legal isso daí. Só que isso não torna a mensagem do evangelho pop. Não torna a mensagem do evangelho superficial. Por mais que nós estamos comunicando de uma forma moderna a essência milenar do que Jesus Cristo veio plantar aqui na terra. Isso nunca vai mudar, irmão. Isso nunca vai mudar. Não é a cor da parede, não são as luzes, não é a nossa liturgia de culto, não é a liberdade que nós damos ao Espírito Santo. Nada disso nunca vai mudar a essência do Evangelho chamado Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Paulo não começa essa instrução a uma igreja falando sobre a justificação, ele começa falando da ira. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Toda impiedade, o homem ímpio e perverso, a ira de Deus se manifesta, não tem para onde correr, irmão. Deus, ele é um justo juiz. E pensa nisso como uma linguagem que o apóstolo Paulo está utilizando para conseguir nos fazer compreender uma figura. Pensa numa figura de um juiz em um tribunal. O juiz em um tribunal é aquele que recebe uma denúncia, e ele tem um livro de leis, e a partir do livro de leis, ele olha aquela denúncia que conta os fatos ocorridos, e a lei vai determinar se a atitude do réu está em acordo ou desacordo com a lei. Sim ou não? Quantos estiveram diante de um juiz aqui na terra? Levanta a mão aí em nome de Jesus. É assim ou não é? O juiz não vai falar assim, eu acho que. O promotor não vai falar assim, hoje eu acordei sentindo que. Hoje eu me sinto um ameba. Brincadeira. Não vai sentir nada, irmão. Sabe o que ele vai falar? Lei tal, parágrafo tal, artigo tal foi infringido. Você foi enquadrado na lei tal, do artigo tal, inciso tal, com agravante tal e tal e tal. É assim ou não é? Não tem a vontade de ninguém, não, irmão. Tem o que a lei denuncia, estar certo ou estar errado. Todos comigo estão entendendo? A lei de Deus cumpre o mesmo papel, irmão. Ela não tem condição alguma de trazer sobre nós purificação, escape, livramento, nada disso. A lei de Deus serve para nos apontar um caminho e andar debaixo da legalidade do céu, em acordo com o que Deus determinou para que a nossa vida prática, as nossas ações, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia acontecesse. Então, quando nós transgredimos a lei, pelo que Paulo está falando aqui, pela concupiscência da carne, pela impureza do homem, pela perversão do homem, quando nós transgredimos essa lei, o juiz se levanta no trono dele e te julga condenado. Mas é porque eu me sinto tão assim, irmão. Você pode se sentir como você quiser, você infringiu uma lei, e diante da ira de Deus, será condenado. Agora vamos mais profundo nisso. Sejam sinceros. Você pode estar até pensando assim, pastor, mas eu nunca cometi um crime, eu nunca estive diante de um juiz. Você
pode nunca ter praticado um crime, mas quantas vezes a tua mente já praticou vários crimes? Quantas vezes você já não quis brincar de roxinho com o irmão? Quantos sabe o que é brincar de roxinho aqui? Segura no pescoço dele, vai apertando até ele ficar roxinho assim. Quem nunca quis brincar de roxinho aqui, irmão? Qual a mulher que nunca pensou em dar uma facada no marido dormindo? Sufocar ele com travesseiro ali. Qual que é, Tati? Que Jesus te livre desses pensamentos, em nome de Jesus. Irmão, nós temos pensamentos pecaminosos o tempo todo. E sabe o que Jesus nos fala? Se somente pensar, ser ao fim, irmão, já pecou. Não adianta você olhar e falar assim, aquele ali foi um bandido, então ele está condenado. Mas diante do tribunal de Deus, irmão, os seus pensamentos também entram ali na lista de acusações diante de Deus. As mentirinhas, os jeitinhos, sua negação de imposto, comprar produto falsificado. Quer que eu continue a lista ou já deu para entender que você também está nessa condição? Todos nós, irmãos, se for passar uma peneira, só chegamos a uma única conclusão: condenação. Mas eu sou tão bonitinho, vai ser condenado bonitinho. Sou filho do apóstolo, vai ser condenado filho do apóstolo. Não tem para onde correr, irmão. Essa é a condição humana. Por conta do seu Adão, que um dia nós vamos trocar uma ideia com ele. E aí, já vou avisando, tá? Se você for subir lá com mágoa, com ele, com a Eva, você já está condenado também, você não vai subir. Se eu andar, vai ser um andar de baixo. É perdoar 70 vezes 7 por dia. Essa é a conta de Jesus Cristo. Quantos já dormiram de bumbum virado com a esposa aí? Sabe o que a palavra diz? Não se ponha o sol sobre a sua. Dormiu de bumbum virado, condenado. Melhor parar, né? Continua ou vamos mudar de tópico? Irmãos, não tem quem escape. Existem os extremos, existem, irmãos. Mas não é um extremo tão somente que precisa da graça de Deus. Não é só aquele que está lá na biqueira, vendendo droga, matando os outros, enfiando a faca nos outros, ou se drogando, bebendo cachaça, nos prostíbulos da vida, gastando todo o dinheiro da família, gastando com cachorrada na rua. Aí olha para dentro de casa os filhos lá passando necessidade, fome, miséria, a esposa ali tendo que fazer de um pirão para ver se alimenta os filhos. Não é só essa pessoa que precisa de Deus, não, irmão. Às vezes lá dentro da família que é o oposto dessa que eu acabei de citar, família que tem abundância financeira, tem fartura lá dentro dos seus armários, talvez está todo mundo lá pensando em cortar os pulsos. Talvez já está ali, o filho não fala com o irmão, com a mãe, com o pai é ausente, o pai já tem 3, 4 amantes na rua, a mulher também chifra o marido mais do que tudo. Alguém conhece alguma pessoa nessa condição que estou falando, sim ou não? Quantas verdades vindo à tona hoje, né? Meu Deus. De frente com o pastor Marcelo Júnior. Faz aí. Vocês percebem, gente, que não é só quem está na lama que precisa da graça de Deus. Todos nós precisamos. Eu preciso, irmão, todos os dias da graça de Deus, porque eu sei os pensamentos que eu tenho. Quero brincar de roxinho com alguns aqui. Eu sei quando eu me olho no espelho, irmão, eu sei quem eu sou. Eu sei quando o Espírito Santo me constrange a ser uma pessoa melhor. Eu sei o quanto Ele me constrange a ser uma pessoa melhor. E Ele só consegue me constranger a ser uma pessoa melhor, porque eu ainda não sou. Se eu ainda não sou, eu posso chegar diante do trono de Deus, diante do juiz e ser condenado, irmão.
ai de mim, se não fosse a graça de Jesus Cristo. Aleluia. Essa carta não nos convida primeiro a nos sentirmos amados. Ela nos obriga a primeiro nos ver como culpados. E o avivamento nasce a partir desse ponto, quando a igreja volta a tremer e temer diante da santidade de Deus. Meu Deus. Sabe o que o salmista diz? Que se ele subiu ao mais alto monte, ou se ele desceu ao mais profundo da terra, irmão, não tem lugar onde Deus não vai alcançá-lo. Os olhos de Deus é como os meus, estão em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, irmãos. Sabe o que isso me ensina? Que o tempo todo os olhos do justo juiz estão varrendo a terra e vendo, contemplando os meus erros, um em cima do outro. Então, quando deliberadamente, intencionalmente eu decido continuar no erro, eu estou substituindo o temor pela santidade de Deus que está me vendo, por um prazer curto e momentâneo. E aí é onde mora um grande perigo, porque a partir dessa substituição, quando nós tiramos o lugar de Deus na nossa vida, e colocamos outra coisa, seja prazer, seja família, seja qualquer outra coisa, dinheiro, carreira, é muito fácil você substituir o lugar de Deus na sua vida. E quando você decide fazer essa substituição, nós lemos, e eu repeti 2 vezes aqui os versículos, que falam que o próprio Deus te entrega as próprias perdições daquela idolatria que você está construindo. E aí você pode pensar assim, nossa, mas que Deus injusto. É o oposto, irmão. Deus não é movido por emoções. Ele não vê você errando e fica assim, ó céus, ó vida, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ele não me quer. Não, irmão, sabe o que ele vai olhar? Condenado, sentença, vai viver todas as consequências desse pecado. O que nós lemos aqui, olha que profundo, vou ressaltar aqui um versículo, quando o apóstolo Paulo fala sobre os homens que ficam com coisas esquisitas, semelhantemente os homens também deixando o contato natural da mulher. Sabe o que ele está falando? De sexo, irmão. Crianças, tampem os ouvidos, em nome de Jesus. E as crianças eram para estar lá em cima, né? O homem deixa de procurar a mulher para fazer isso daí. Sabe o que ele começou a fazer? Lá na época de Paulo, hein? Estou falando discipulado do apóstolo Paulo aqui, viu? Hoje em dia não acontece isso não, só com Paulo, né? Sim ou não? Não, né? Tá bom. Confia. Deixando o contato natural da mulher, se inflamam mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, ou seja, pecado, tá? Homens com homens. Agora, olha isso, irmão. Recebendo em si mesmos, ou seja, no seu próprio corpo, em si, a merecida punição do seu erro. Quantas pessoas que começam na prática homossexual e logo acabam atraindo ali o vírus do HIV, padecem uma vida inteira com uma pessoa soro positivo, e se ainda Deus tiver misericórdia, que ele sobrevive por algum tempo, mas muitos morrem em seguida. Alguém já conhece alguém desse quadro, desse jeito que estou falando, sim ou não? Aí pode vir alguém e falar assim, onde Deus está? Por que que isso aconteceu? Irmão, Deus está num trono julgando, e viu que essa atitude colocou a pessoa na condição de culpado. Como culpado, receba agora a consequência do seu erro. Não é que Deus é ruim, Deus não julga a partir da emoção.
Deus julga a partir do que a lei denuncia. Homossexualismo, a Bíblia está falando que é torpeza. Foi achado condenado. Agora, a punição é a consequência da sua torpeza. Quantos estão comigo, estão me entendendo? E se a gente for entrar nas minúcias aqui disso, esse assunto vai se expandindo e nós vamos sempre chegar em uma única fonte. Que o homem pode tentar mascarar aquilo que o coração dele quer desejar, mas ele tenta enganar a si, nunca conseguirá enganar Deus, porque Deus sonda o coração, Ele sabe a intenção do coração, Ele sabe o que está aí dentro da cabeça de cada um de vocês agora. É isso que o Espírito Santo sonda, irmão. Se Deus não se irasse contra o mal, Ele não seria um Deus bom, Ele não seria santo, Ele não seria justo, Ele não seria digno de adoração, porque Ele seria um Deus corrupto, aceitando a prática pecaminosa. E desculpa de falar de novo, tá? No tribunal da terra tem conluio, tem corrupção, tem jeitinho, tem esquema, mas no tribunal do céu não tem nada disso, irmão. No tribunal do céu tem verdade, justiça, santidade. Agora olha para si. Nossa, mas eu sou um potencial, né? Sou um ungidão. Seja sincero, irmão. Será que você também não está na fila dos réus diante desse tribunal? Mesmo sendo um ungidão, rodando no mistério, subindo pelas paredes. Outro dia eu tive que tirar um dali de cima ali, ó. Começou a rodar ali. A cruz só faz sentido porque a ira de Deus é real, irmão. Não brinque com a ira de Deus. E é por isso que a cruz existe. A cruz não é filosófica, a cruz não é poética, a cruz não é uma novela, a cruz não é um conto, irmão. A cruz é a única chance que nós temos de alcançar a misericórdia do Senhor. A cruz é a única chance que eu tive na minha vida, irmão. Aí eu me agarrei nela, vocês não têm noção disso. Olha, se não fosse a cruz de Cristo, irmão, essa minha vida aqui, não sei quanto tempo ia durar, 100 anos, ia acabar, irmão. E aqui eu podia até enganar 1, 2 ou 3 aqui, mas o restante da eternidade toda eu estaria condenado a uma vida longe de Deus, em sofrimento, tortura eterna. Se não fosse a cruz de Cristo, irmão, com certeza eu não estaria aqui. Muitos aqui sabem da minha história. Se não fosse a cruz de Cristo, irmão, eu não estaria aqui. Agora se coloque no meu lugar. E você nessa história? Se não fosse a cruz de Cristo, onde você estaria? Seja sincero. Se não fosse a cruz de Cristo, irmão, feche seus olhos um instante. Agora, para que o Espírito Santo te faça lembrar do teu encontro com Cristo, do momento que Ele tocou a sua vida, onde você estava, e de quanto amor foi necessário para alcançar a sua vida, irmão. Às vezes uma vida de bagunça, ou uma vida de dores, de angústia, de depressão, trancado num quarto, sem disposição para sair, para vencer a vida, falido, arrebentado, condenado atrás de uma cadeia, atrás das grades, promíscuo, saindo com um homem a cada dia. Lembre de onde foi que Cristo te encontrou, irmão. E se não fosse Cristo entrar na sua vida, onde você estaria hoje?
Aleluia. Pecado não é falta de informação, irmão, principalmente nesses dias que nós vivemos, a informação é abundante, todos sabemos o que é certo e o que é errado, mas o pecado na verdade é você subverter a verdade. O problema da humanidade, irmão, não é ignorância, mas é rebelião consciente, sabe que está errado, mas continua. Em nome de eu sinto que, irmão, Deus não nos chamou para sentir que, Ele nos chamou para entender hoje que a ira divina revela um escape chamado Jesus Cristo, e é somente Ele que tem condições de nos trazer uma vida com abundância, com alegria, com felicidade. Não está nos prazeres curtos, não está nos momentos, sabe, de um mover espiritual. Talvez por isso a inconstância, sabe, parece que vai, mas daqui a pouco parece que dá 2 passos para trás, aí parece que vai, parece que volta lá atrás. Ministerialmente começa uma coisa e desiste no meio do caminho, não flui. Quem sabe não é a falta da compreensão de que nós precisamos de fato da misericórdia de Deus na nossa vida, que tem gerado em nós esse comportamento inconstante, titubear entre 2 pensamentos. Ai, mas será que, irmãos? Repreenda esse pensamento na sua mente, no seu coração, em nome de Jesus. Não pense será que, pense o que está escrito, irmão. Está anunciado. Agora, sabe um grande privilégio que nós temos? O erro foi anunciado. Se nós entendemos o que a Bíblia nos diz, nós não vamos errar, porque o que é considerado erro está aqui. Você não vai ser pego de surpresa e falar assim: eu não sabia. Por exemplo, no aniversário eu posso falar assim para você: eu não gosto de camiseta vermelha, não me dá camiseta vermelha de presente. Tá bom? Vocês não me dão camiseta vermelha de presente? Em nome de Jesus. Aí você pode receber essa informação de 2 jeitos. Você pode receber a informação assim: olha que menino metido, rapaz, quem falou que eu ia dar presente para ele? Nem presente eu não ia dar, que cara prepotente, agora que eu não dou mesmo. E ficar com raiva de mim. Ou você pode pensar assim: nossa, que legal, ele não quer vermelho, eu posso dar uma amarela, azul, branca, preta, marrom, cor de rosa, colorida. Posso dar um tênis, uma bermuda, um boné, posso dar um perfume, posso dar uma cinta, posso dar um tênis, posso dar um chinelo, eu posso dar uma infinidade de coisas, porque ele diz que ele não quer uma camiseta vermelha. Quando Deus estabeleceu 10 mandamentos, irmãos, você tem todo o restante de possibilidades para viver. Quando Deus disse para Adão: não coma do fruto, era um, mas Ele deu uma ordem: coma de todo o restante. O que não era para fazer estava explícito, não tem como errar, irmão. Percebam como que o erro, não dá para você falar assim: ah, é porque a carne é fraca. Irmão, é rebelião consciente. É você sabendo que está errado, que não é para fazer, ainda assim vai lá e faz, e fala: ai, eu não resisti à tentação, fui fraco. Ah, irmão, você vai cuspir a água aí, hein? Sabe o que o apóstolo Paulo nos ensina, irmão? Na luta contra o pecado, na guerra contra o pecado, ainda não resistimos até o sangue. Sabe qual é o nível de resistência, irmão? O sangue, até sangrar. Quantos que ficam depois que não vou falar disso não, vai. Vamos voltar para a mensagem. Mas sabe o que aconteceu? O julgamento de Deus começa com esse: Deus deixou, falando 3 vezes, por isso Deus entregou, Deus deixou que a consequência viesse.
Só que o bacana, sabe, de você se tornar apaixonado pela Bíblia, pela palavra do Senhor, é que você consegue ver os laços de amor de Deus, até mesmo no julgamento dele. Porque quando o julgamento dele começa, e ele te encontra culpado, e as consequências do seu erro vêm, ele permite que as consequências venham, para que você receba a dor daquela consequência, e em primeiro lugar, clame a Ele: Pai, está doendo, em nome de Jesus, deixa eu voltar. Pai, me receba de novo na sua casa, eu gastei tudo que eu tinha, me receba pelo menos como um servo. Aí o Pai vai, quando o seu coração se converte a Ele, porque Ele permitiu a consequência chegar, a dor nascer, e a hora que Ele vai bater o martelo da sentença sobre a sua vida, Jesus Cristo se apresenta, fala assim: Pai, para a condenação dele, dela, a consequência é a morte. Eu não tenho pecado para ser condenado à morte, não tenho culpa alguma, nunca pequei, a minha vida não está condenada, não vou trocar um condenado por outro condenado, eu vou entregar a vida daquele que não tem condenação, pela vida desse condenado aí, eu vou morrer no lugar dele. Aleluia, irmão. Jesus morreu no meu lugar, irmão, e eu sei que eu era condenado. Ah, como eu sei disso. Sem sombra de dúvidas, eu sentaria diante desse trono, e quando o martelo batesse, eu ia falar: eu sei mesmo, é isso aí mesmo, meu lugar é lá embaixo. Mas de repente, irmão, Jesus abre a porta, aleluia, passa e fala assim: eu vou morrer no lugar dele, eu vou trocar a vida do sem condenação pela vida desse que está condenado. Então a justiça de Deus é cumprida, irmão. Olha o que a Bíblia nos revela, fala que agradou o pai moer o filho, mas não agradou porque ele é um torturador, irmão, agradou porque a justiça foi cumprida, a morte veio como punição para uma vida pecaminosa, e Deus é justo, e a justiça agrada a Ele. Ele se satisfez, porque a morte daquele que não tinha nada a ver com os meus problemas, cumpriu a justiça. Para a gente fingir que está acabando, fique em pé no seu lugar um pouco. Eu vejo duas grandes figuras em Deus nessa história, né? A primeira figura é desse juiz que ama a justiça, que sente prazer quando a justiça é executada. E a segunda grande figura que nós vemos aqui nessa história é a figura do pai, que foi forçado a condenar o próprio filho, por amor a mim e por você. Às vezes a gente tem que brigar com a Ana Laura, né? E eu falo, antes de brigar com ela, eu falo algumas vezes para ela: não faz o papai brigar com você, o papai não gosta de brigar com você, não é, filha? A carinha é tão bonitinha dessa, né? A petuzinha do papaizinho dela, né, meu amor? E eu falo pra Tati: não mima. Só que às vezes eu preciso brigar com ela, e eu falo: não me faça brigar com você, que eu não quero brigar com você, papai não gosta de brigar com você. E ela continua na prática do pecado, infringindo as minhas leis, que eu mesmo estabeleci de mim mesmo.
E aí quando eu tenho que brigar com ela, irmão, e aí ela chora, parece que eu choro mais do que ela por dentro. A punição que eu trago a ela dói mais em mim do que nela mesmo. Outra vez a gente botou ela de castigo e eu lá com o coração doendo atrás da porta lá. E eu vou olhando no relógio, que a gente estabeleceu um tempo para ela ficar de castigo, né? Tantos minutos. Aí quando deu tantos minutos, eu lá com o coração doendo, a Tati também já doidinha para abrir a porta. Quando a gente abre a porta, ela bem sentada lá de boa, tipo, oi. Eu falei, mas eu tô aqui numa tortura do lado de fora, como eu tenho essa menina de castigo, e ela tá lá na mão vibe. Mas o que eu quero demonstrar para vocês com isso, é que como pai, eu tenho certeza que Deus não se agradou em ver o filho dele padecendo momentos de dor, de angústia, de tensão, na figura do pai. Lembra-se disso. Mostrei aqui a figura de um juiz. Nesse aspecto ele se agrada da justiça, e como Jesus é o cumprimento da justiça, ele se agradou no que aconteceu. Mas como pai entregando o filho, que não tinha culpa, irmão, por amor a mim e a você, quanta entrega foi necessária, quanto amor foi envolvido nisso, irmão. E é por isso que nós precisamos sair daqui nessa noite com essa compreensão de que o avivamento vai vir, já está acontecendo, nós já estamos experimentando isso, culto a culto nós estamos nos aproximando de Cristo, os discipulados, os relacionamentos da igreja, sabe, eu vejo isso no meu espírito, uma igreja vibrante, uma igreja se relacionando, uma igreja apaixonada por Jesus Cristo, as famílias entronizando Cristo, os testemunhos acontecendo, meu marido foi transformado, uma empresa nova abriu, um sonho se realizou, aquela que não gerava gerou, uma porta nova de honra abriu. Eu vejo isso no meu espírito, irmão, pelos olhos da fé, essa região sendo tomada pelas nossas células, 300 células só aqui nesse bairro, em nome de Jesus, a expansão para a direita, a expansão para a esquerda, eu vejo isso no meu espírito, irmão, e nós vamos viver isso, porque se nós vemos, já existe. Aleluia, aleluia. Mas para chegar lá, para construir essa rota, sabe, para viver esse sonho, para viver essa visão que Deus tem nos dado, de uma igreja sadia, de uma igreja madura, de uma igreja vibrante, para vivermos essa visão, irmãos, nós precisamos entender o tamanho da santidade de Deus e do amor dele. Compreendendo isso, irmão, não vamos mais flertar com aquilo que vai nos fazer ser culpados diante do tribunal de Deus. E aquela inconstância que até hoje, quando você entrou aqui, te acompanhava, a partir de hoje não vai mais para sua casa, em nome de Jesus, sim ou não? Profetizo sobre a sua vida, que você sai daqui hoje, você volta para o mesmo lugar, mas não volta a mesma pessoa, em nome de Jesus Cristo. Que o Pai acampe os anjos em seu redor, guarda a entrada, guarda a saída, que Ele tenha a sua mente cativa, o teu coração, irmão, que essa semente da palavra que caiu no seu coração hoje gere temor e tremor diante de cada vez que o pecado se apresentar diante da sua porta, o desânimo, a vontade de ficar trancado no quarto, a inconstância, falta de fé, falta de vontade de orar, sabe, quando tudo isso se apresentar, irmãos, que você se lembre dessa mensagem e corra para a cruz de Jesus, abrace a cruz como a sua última oportunidade de vida, irmão. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida, que você sai daqui hoje uma pessoa destinada a algo diferente, uma pessoa que encontrou a rota da cruz, que encontrou um sentido verdadeiro na cruz, que vai construir um avivamento consolidado e pleno na sua vida, irmão. Chegou o tempo de construirmos os nossos testemunhos. Chegou o tempo de pararmos de falar de livros, parar de falar do testemunho do pastor, do testemunho do profeta, do testemunho do outro, e contar os nossos testemunhos, o que Deus está gerando em nós e a partir de nós, irmão. Chegar aqui contando, eu orei, a pessoa foi curada, Jesus fez esse milagre, mas eu tive a ousadia de ir lá, a cara é a minha, a boca foi a minha, foi Jesus quem fez, mas o instrumento fui eu, aleluia.
Aleluia, é tempo de construirmos os nossos testemunhos. E o meu coração se enche de fé e de expectativa, Márcio, porque eu consigo ver isso no meu espírito, sabe? Aí para se levantando, engajada nessa missão, Robson. Vamos junto, guerreiro. Nós estamos numa crescente muito grande, irmão. Nós vamos crescer junto, irmãos. Todos nós vamos crescer ministerialmente. O que Deus está fazendo na vida da sua esposa é tão lindo, irmão. É tão lindo, é tão lindo. Não assista o que Deus está fazendo na vida da sua esposa, irmão. Vamos junto. Quando Deus escolhe, alguém escolhe a família. Você Espírito Santo de Deus. Sabe por que às vezes a guerra se intensifica, Robson? Porque Deus separou sua família para uma família de sacerdotes, irmão. O óleo desce pela cabeça, escorre pela barba, que derrama sobre os filhos, irmão, sobre a família. O cabeça do lar é você. Você vai se levantar como esse sacerdote, irmão, e vai fazer a diferença. Deus tem ministério na sua vida, e está trazendo, sabe, está despertando suas filhas, despertando sua esposa. Irmão, eu tenho convicção no meu espírito que a hora que você engajar com fé, com vontade, com força, ninguém segura essa família, irmão. Se prepara que vocês vão ouvir o nome dessa família sendo soprada pelas zipas nesse Brasil afora, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Curve sua cabeça no seu lugar, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração com você. Espírito Santo de Deus, que está, Senhor, a tua igreja, que foi ministrada, fomos ministrados, Pai, mais uma vez hoje, diante do seu altar, Pai, pelo teu Santo Espírito. Pai, eu clamo pelo teu Santo Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Guia, Senhor, a nossa alma, guia a nossa mente, Pai, nesse momento, para que nós passamos por um momento de conversão de rota. Aquele que estava indo em uma direção, Pai, que exatamente agora ele tome a decisão de ir em outra direção, Pai. Aquele que estava sendo atraído pelo pecado, pelo desânimo, pela apatia, pelo afastamento, pelo distanciamento do Senhor, que agora ele seja atraído pelo Espírito Santo da verdade, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, faz a tua obra em nossos corações nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, que toda resistência espiritual seja quebrada agora. Nós damos ordem no mundo do Espírito. Satanás dá seu brado de derrota. Pega tudo que é seu e bate em retirada agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Solta essas mentes. Solta essas almas. Solta aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero fazer um apelo aqui nessa noite.